Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um livro pra vocês da nossa semana Rubens Fonseca. E hoje é dia de um dos livros de contos dele. Sim, é o primeiro livro de contos que eu trago aqui pro canal e é especial, tinha que ser dele. Então, hoje é o dia de trazer O Cobrador. Esse livro é diferente de todos aqueles que você já viu, que você já leu na vida. Ele é impiedoso, ele trata de todos aqueles lados ruins do ser humano, ele bota ali e joga aquelas histórias na sua cara. Histórias que às vezes você pensa, tipo, gente, isso nunca vai acontecer. Não existem pessoas tão cruéis assim. E ele traz aqui e fala, ó, existe sim. Ó o que essas pessoas são capazes de fazer. Para o vídeo não se alastrar muito, o que já vai acontecer porque vai ser um vídeo grande, vou falar apenas de dois contos. O Cobrador fala sobre a história de um homem que ele chega num estágio da sua vida e ele tem uma epifania. Bem, o que é epifania? É mais ou menos como uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência veio quando ele percebeu que ele, como um cara pobre, miserável, que nunca teve nada na vida, que nem tinha dentes, porque até os dentes eram podres e nunca teve nenhum cuidado, nunca teve nenhum carinho, e por isso não teve condições de ascender e crescer socialmente, ele vê a sociedade e começa a achar que aquela sociedade toda, na verdade, tá devendo muitas coisas a ele. Que devem um sanduíche, ele deve mulheres, devem filé mignon, devem sexo, devem roupas melhores, comida, dentes, devem tudo pra ele, porque nunca foi dado nada pra ele, nunca disponibilizaram nada disso pra ele. Disponibilizavam para as pessoas mais ricas, para as pessoas mais poderosas, mais bonitas, mas pra ele nunca. E por que não? Sabe, se ele é gente como a gente, se ele também é humano, se ele também é feito de carne e osso, então por que nunca disponibilizaram nada daquilo pra ele e só pros outros? Então ele chega no ponto e fala, bem, isso vai mudar. Agora eu vou cobrar à sociedade tudo aquilo que ela me deve. E ele faz isso da maneira mais mórbida possível. Ele tem um arsenal de armas. E sempre que ele vê alguma pessoa rica, mimada, ou que tem coisas mais, ou qualquer pessoa que fuja daquele estilo de vida dele, ele é tomado por muita raiva e mata a pessoa. Mata por diversão, por hobby. Mata realmente porque ele quer fazer essa justiça e acha que aquilo é certo. Então, ele entra no livro mais ou menos como um representante da luta de classes. Ele mata para poder gerar uma igualdade no país. Para ele tá fazendo um bem. Todo mundo deveria agradecê-lo por isso que ele tá fazendo. É tão miserável, mas tão miserável, que se você perguntar para ele o nome dele, ele não sabe. Ele não tem nem nome, ele não tem uma identidade formada. Evidencia tanto a sua falta de bens, como ele mesmo não tem nem um nome, mas quando Rubens Fonseca decidiu não dar um nome para esse personagem, ele também pode ter feito isso com um intuito. Porque essa história acontece no Rio de Janeiro, com esse homem. Mas poderia acontecer em São Paulo com uma mulher. Poderia acontecer em qualquer parte do mundo com qualquer pessoa que se sinta desvalorizada por uma sociedade onde só as pessoas ricas se dão bem e as pobres não têm um lugar na mídia, um lugar para poder aparecer, não têm bens, sempre são colocadas cada vez mais para baixo. Quando a gente está lendo esse conto, nós vemos muitas e muitas vezes essas coisas acontecendo. Por exemplo, tem um lugar que ele mata um cara pobre e um cara rico. A única coisa que sai no jornal é que o cara rico morreu, mesmo sendo que o cara pobre, que foi morto pela mesma pessoa, estava do lado dele. Mas essa morte não foi noticiada, porque essa morte não é interessante. Podem morrer centenas de pobres e aquilo não sai no jornal, mas vai sair um cara rico que pulou da Ponte Rio-Niterói e ficou lá boiando no mar até conseguir ajuda. Isso vai aparecer, e não a pessoa que foi assassinada. Então, quando ele comete todos esses crimes, ele tá realmente punindo as pessoas por estarem na classe social que elas estão. Punindo as pessoas por receberem os privilégios que elas recebem e que ele não recebeu. E quando ele vai colocar a culpa em alguém, pelos atos que ele tá fazendo, ele bota no sistema, e não nele. Porque ele não agiria assim se não fosse um sistema tão corrupto, um sistema tão injusto e um sistema tão segregador. Então, ele não tem culpa. Na verdade, ele é uma vítima do sistema que age assim por causa de um reflexo da sociedade sobre ele. E, da mesma forma, ele está refletindo todos os sentimentos dele na sociedade.
Os dentes da boca dele são podres. Ele já não tem quase nenhum. Logo, ele tem raiva de todas aquelas pessoas que têm todos os dentes, porque elas tiveram os privilégios de poder cuidar e ter todos os seus dentes. Isso também nos faz pensar numa coisa, que é, quando nós vamos no espelho e damos um sorriso, a gente dificilmente vai parar pra pensar e falar, nossa, não é que bom que eu tenho o privilégio de ter todos os dentes. Olha que coisa ótima, tanta gente não tem esse privilégio, tanta gente não consegue manter todos os dentes, perde dentes por N motivos, tem que arrancar os dentes por causa de tantas coisas. E olha, eu tenho todos os dentes, que privilégio, sabe? Muito dificilmente uma pessoa vai se sentir privilegiada por ter todos os dentes na boca. Mas as pessoas que não têm, muitas vezes podem sentir raiva porque não têm. Porque quando você tem, a gente não dá valor, mas quando a gente perde, a gente começa a dar valor para aquilo que a gente tinha. O cobrador, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem família, não tem amigos, não tem namorada, não tem nada. Ele é um ninguém que foi largado à margem da sociedade para se virar e viver da maneira que ele conseguisse. Ele não tem emprego, ele não tem uma ocupação, ele não tem uma importância na sociedade. Durkheim dizia que nós podemos ver quando a sociedade está num estado de anomia por causa das taxas de suicídio. Nesse conto, Fonseca vê o estado de anomia através dessas pessoas. Ele não está conseguindo receber um auxílio do Estado para poder melhorar. Então ele foi largado à própria sorte, para poder viver com seu instinto, viver como um animal e da maneira que ele achar melhor para a vida dele. Sabe, se ele morrer, ninguém vai ligar. Se ele viver, também ninguém vai ligar. Se ele não tiver comida no prato dele para poder comer, também ninguém vai ligar. Quando ele perde todos os dentes da boca, porque não tem um sistema único de saúde que cuide da boca dele, quando ele tem cólera, lida com a cólera dia após dia, porque não tem para onde ir para poder receber um auxílio médico, esse cara, ele não tem importância nenhuma para ninguém, em nenhum lado da sociedade. Ele não tem condições de pagar um plano de saúde. Mas ligam quando ele mata uma pessoa rica. Uma pirâmide pré-estabelecida pelos ricos e para os ricos apenas. E então, essas pessoas, que poderiam ser ele, mas também poderiam ser várias pessoas, poderiam ser rebeliões e rebeliões, poderia ser um homem, mulheres, poderia ser crianças ou velhos que estão cansados desse modelo, cansados de serem colocados de lado, de não terem uma importância, de não serem vistos, cansados de serem visíveis para a sociedade e acabam tentando realmente conseguir, de alguma forma, aparecer, positivamente ou negativamente. E aparecer, ou também tentar aparecer fazendo alguma diferença não para o mundo, para deixar o mundo melhor. Não, porque esse mundo que a gente fala nunca quis ver eles melhores. Então, eles querem apenas se ver melhores e só. Apenas isso. Eles também querem poder agora entrar nesse mundo e fazer parte e mandar no mundo do jeito deles. Destruir a pirâmide, fazer com que essa pirâmide seja cada vez mais larga, seja um quadradinho, e assim poder construir uma nova sociedade. E como construir uma nova sociedade se não for por meio de acabar com o capitalismo? Claro, Rubens Fonseca não usa esses termos de capitalismo, comunismo, socialismo, mas ele vai muito para essa tecla. Por exemplo, como é que ele se vinga daquele modelo pré-existente, matando os ricos, matando os empresários, matando os banqueiros, matando todas aquelas pessoas que faziam parte dessa elite, da elite que comandava os meios de produção e acabava por excluir eles. Então, como é que ele tentava revidar? Tentando matar essa elitezinha, a elite que acaba sendo a cabeça do capitalismo. Tem uma música do Gabriel Pensador que, pra mim, é uma música maravilhosa e descreve muito bem o que Rubens Fonseca quis passar nesse livro e a situação do cobrador. Bem, o nome da música é O Resto do Mundo, do Gabriel Pensador. E eu vou falar uma partezinha dela aqui pra vocês tentarem entender, mais ou menos, a conexão entre os dois. Frustração é o resumo do meu ser. Sou filha da miséria e o meu castigo é viver. Eu vejo gente nascendo com a vida ganha e eu não tenho uma chance. Eu sei que a maioria do Brasil é pobre, mas eu não chego a ser pobre, eu sou podre. Um fracassado. Mas não fui eu que fracassei, porque nem pude tentar. Que culpa que eu terei quando eu me revoltar, quebrar, queimar e matar? Eu não tenho nada a perder, e o meu dia vai chegar. A última referência que eu vou fazer pra esse conto vai ser comparando o cobrador com o Coringa. Bem, eu acho que isso é algo que vocês já estavam pensando desde quando eu comecei a falar a palavra o cobrador.
Realmente, eles se parecem muito. Mesmo o Cobrador, muitas vezes, sendo bem mais mórbido que o Coringa, fazendo coisas horríveis demais que nem sonho o Coringa faria, os dois estão representando essa luta de classes onde a classe que tá sofrendo tenta tomar as rédeas da luta, matando a classe superior e fazendo isso para poder tentar chamar uma atenção, poder chegar os holofotes para essa causa, principalmente o Coringa, interpretado pelo Joaquin Phoenix, ele faz muito isso e o Cobrador também faz. Então eu acho que são conexões que devem ser feitas sim. Os dois têm o mesmo senso de justiça e também têm o mesmo propósito, mostrando também que a mesma situação que acontece aqui no Brasil também aconteceu lá nos Estados Unidos, que inspirou a criação do Coringa. Então, são cenários que acontecem em todos os lugares do mundo e que provavelmente algum dia realmente vai aparecer algum Coringa, vai aparecer algum Cobrador, se eles já não existem, e vão tentar inverter essa pirâmide e tentar, como eu já disse, fazer cada vez mais um quadrado ou até uma pirâmide invertida. Só que o fim do Cobrador e do Coringa foram bem diferentes. O Cobrador conheceu uma mulher na praia, o nome dela era Ana, ou seja, ela já tinha nome, porque ela já era uma mulher rica, tinha macarrão, morava em uma cobertura e morava em um apartamento de frente para a praia, ou seja, ela tinha posses, e isso faz ela ter uma identidade perante a sociedade. Mas ela também apoiava muito a causa do Cobrador. Eles se juntaram, compraram mais armas, fizeram explosivos. E em um final de ano, numa comemoração do Natal, onde tinha muita gente rica e bem-sucedida da sociedade, eles foram e explodiram tudo. E acaba aí o conto. Bem, só que quando o Rubens Fonseca traz essa Ana pra gente, tem muitas partes que a gente vê, pô, será que ela realmente existe ou realmente será que ela não existe? A mesma dúvida que traz quando o Coringa conhece aquela mulher. Então, será que ela existe ou será que ela não existe? Será que isso é fruto da imaginação dele ou será que não? Porque quando ele a vê pela primeira vez, ele fica imaginando com ela, sonhando com ela, e de repente ela aparece lá na porta dele. E eles começam a conversar, ela chama ele pra subir no apartamento dela, tipo, na maior naturalidade. E não teve, tipo, essa conquista pra isso tudo acontecer. E pelo que ele fala dele, ele era a pessoa mais horrível do mundo e ela era, tipo, a Miss Universo. Então, tem essa dúvida, será que isso foi real ou será que isso, na verdade, é só a imaginação dele? Até porque todo livro, como todos do Rubens Fonseca, são tratados em primeira pessoa. Então, a gente só sabe aquilo que o narrador nos conta. Outro conto que tem também no livro é o Pierrot da Caverna, que conta a história do Pierrot. Pierrot é o nome fictício de um autor. E esse autor, para não esquecer as ideias que passavam na cabeça dele, ele sempre andava com um gravador, onde ele gravava todos os seus pensamentos. Ok, só que esse Pierrot não era um escritor como os outros, que muitas vezes são certinhos e tudo mais. Na verdade, ele não era nem um homem como os outros, ele era uma pessoa totalmente doente. Ele era pedófilo. E tudo começou quando ele tinha 50 anos e se apaixonou loucamente por uma garota de 12 anos que ele encontrou no hall do seu prédio. E aí começou o amor dos dois. Ele narra tudo. Ele fala todos os detalhes do corpo da garota, de como ela era, tudo mais, sempre mostrando esse lado extremamente doentio dele. Até que a garota engravida. E quando a garota engravida, eles têm um maior problema, porque a garota tem 12 anos. Como é que vão conseguir fazer um aborto numa garota de 12 anos? Mas aí, com muita corrupção, muito dinheiro e tudo mais, acabam abortando. Os pais da garota não sabem de nada, nem desconfiam. Até que ele cansa dela, larga ela e começa a se relacionar com outras garotas de 12 anos. E idades parecidas. Muitas ele conhecia pela internet e muitas outras ele conhecia por meio dessa garota que ele ficava. Até que ele tá marcando de passar férias em Ouro Preto com uma criança, também de 12 anos. E quando descobre no carro dele as fitas, a polícia para ele, vê várias fitas, vai ouvir e vê que, na verdade, o cara é um pedófilo em potencial que já tinha feito isso com várias e várias e várias garotas. Bem, o cara é pedófilo. Uma pessoa extremamente doente, uma pessoa totalmente maluca, um cara de 50 anos que tem interesse sexual numa garota de 12 anos. Gente,
Acho que não preciso explicar, já tá bem claro o problema. Ok. Os pais da garota, hora nenhuma, desconfiaram, perceberam ou suspeitaram desse relacionamento dos dois. Por anos, a garota chegou a engravidar, a garota teve que abortar o filho e hora nenhuma os pais nem desconfiaram disso. Ok. Ponto 3. A garota, ela com 12 anos, teve que abortar um filho de um cara de 50 anos. Pô, e mesmo essa clínica tinha regras. Não podemos abortar garotas com menos de 18. Mas, mais uma vez, mostrando como a corrupção está presente aqui no Brasil e principalmente nos livros do Rubens Fonseca. Que abriu um dinheirinho mais, pegou um dinheirinho da garota, pegou um dinheirinho dele, juntou, pronto. Pôde abortar numa garota de 12 anos, sem ninguém falar nada. Todo mundo de bico calado, vendo aquele pedófilo ali e uma garota ali de 12 anos abortando o filho. E por último, depois ele cansa dela e começa pela internet, que não tem vigilância nenhuma, a fazer várias novas vítimas, onde os pais também não percebiam e dava até pra programar férias com uma garota de 12 anos em Ouro Preto, em Minas Gerais. Bem, eu acho que vocês já entenderam um pouquinho onde eu quero chegar, né? Esse livro, ele tá aqui realmente para mostrar o pior do ser humano, o pior lado, os piores cenários. E esse é um cenário do mais grotesco possível. É um homem doente, que faz isso com crianças, que ninguém vê, que ninguém denuncia e que ninguém tá nem aí, tá sendo feito com essas garotas. Muito menos esse cara. Ok. E esse livro de contos dele, que é chamado de O Cobrador, é um livro incrível. Ele vai te dar uns tapas na cara, você vai precisar acordar às vezes para a realidade lendo ele. Não é um livro fácil de ler. É pequenininho, tem 170 páginas, mas são páginas pesadas, então às vezes você vai conseguir ler um conto, parar e sabe, deixa eu ver um pouco de Big Brother, porque isso daqui tá pesado demais. E é isso, gente. A leitura é leve, não tem palavras muito difíceis, dá pra você ler numa boa, é só preparar o estômago. Não é para ser lido por menores de 18 anos. As coisas são pesadíssimas, tem todos os tipos de violência, como todos os livros do Rubens Fonseca. Esse não é diferente. Trata de todos os tipos de violência possíveis e imagináveis. Então, não leiam. Se você é sensível, não leia, vai te impactar. Vamos homenageá-lo, como eu já disse no outro vídeo, de uma outra forma. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Os outros contos do livro também seguem na mesma pegada. Muitos são... Eu acho, pra mim, esses dois são os piores. Mas os outros também seguem nessa pegada, sempre com uma crítica social muito forte e muito pertinente de assuntos que estão presentes na sociedade, mas são tão tabuizados que muitas vezes a gente nem para poder pensar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal.